Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, para que você possa fazer uma boa transição para o PET 5, nós assistimos à resolução dos exercícios da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo o professor Júlio Bastos, de Física, e o professor Bruno Galvão, de Ciências. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Mariana Tupinambá e o Heron Cordeiro, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, a cidade, a escola e o ano que você estuda. Nós vamos ficar muito felizes em responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professor Júlio, tudo bom? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Bruno? Tudo jóia. Quais foram os temas abordados hoje, professor? Bom, a nossa aula de hoje foi muito interessante, um tema do segundo ano, em que a gente discutiu sobre o que são as ondas sonoras e os fenômenos físicos associados a elas. Obrigada. E professor Bruno, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Tudo bem, professor Júlio? Bem. Quais foram os conteúdos abordados hoje, professor? Bom, nós trabalhamos então com a Semana do Acolhimento, né? E eu trabalhei então tanto com o 7º, 8º e 9º ano, questões relacionadas ao PET da primeira, da segunda, da terceira e quarta semana de todos eles. No caso do 7º ano, nós falamos de queimadas e agricultura, solos, tecnologia. Já com o 8º ano, trabalhei a parte de clima e tempo, também sistema endócrino, a relação do Sol, Sol, Terra e Lua. E com o 9º ano, trabalhei sobre organização celular, estrutura celular, divisão celular e biotecnologia, basicamente. Perfeito. Antes de passarmos para as nossas perguntas, eu quero lembrar que na próxima semana nós teremos uma programação especial para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nossos professores selecionaram as aulas mais importantes que já rolaram por aqui e criaram um intensivão do Enem. Fique ligado e aproveite essa oportunidade para colocar os estudos em dia. Agora sim, vamos passar para as nossas perguntas. A primeira pergunta é do Geraldo Mateus, aluno do 9º ano, da Escola Estadual Coronel Américo Augusto de Oliveira. É de Passatempo. Muito obrigada, Geraldo, pela sua participação. Vamos lá. Qual é a diferença entre células procariontes e células eucariontes, professor? Bom, obrigado por sua pergunta, Geraldo. Basicamente, a principal diferença entre células procariontes e eucariontes é a presença ou não de núcleo. As células procariontes, pró vem de primitivo, então são as células que teriam se formado primeiro no nosso planeta e elas não têm núcleo definido. Por quê? Não tem membrana nuclear para guardar ali dentro o material genético. O contrário, as eucariontes, elas possuem esse núcleo, né, que é delimitado pela membrana celular. Assim como as células eucariontes têm membrana celular, então elas também têm organelas membranosas, mitocôndrias, né, entre outras organelas. A única organela, que alguns chamam de organoides, que elas têm em comum seriam os ribossomos, que participam da síntese de proteínas e por isso é necessário para que elas existam, inclusive. Mas essas são aí algumas diferenças básicas entre células procariontes e células eucariontes. Perfeito. Vamos lá. Agora uma questão do segundo ano. O que é o infrassom e o ultrassom, professor Júlio? Muito bem. Nós começamos a nossa aula hoje fazendo uma definição do que é o som. E eu havia explicado naquela oportunidade que o som
ele tem uma classificação de frequência que está entre 20 Hz até 20.000 Hz. Esses valores correspondem à janela auditiva de nós seres humanos. Sons que possuem frequências abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons. É só lembrar, o prefixo infra é algo que está abaixo. Já os sons com frequência acima de 20.000 Hz de frequência têm a classificação de ultrassom. É só isso que significa essas duas palavras. Infrassom está abaixo do limite inferior da nossa janela auditiva e ultrassom está acima do teto auditivo que a gente tem. Perfeito. E agora uma pergunta que chegou aqui do 7º ano, é do Luiz Fernando, também um estudante que está sempre aí conosco. Ele é do Colégio Martins, do Rio de Janeiro. A pergunta é: qual a diferença entre as organelas da célula vegetal e animal? Obrigado, Luiz Fernando, mais uma vez por sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Bom, quando nós pensamos em células vegetais e células animais, nós temos várias organelas em comum. Então, são organelas realmente semelhantes, mitocôndrias, por exemplo. Agora, o que existe de diferença é a presença de algumas organelas nas células vegetais, por exemplo. Por exemplo, nós temos os cloroplastos, que são responsáveis pela famosa fotossíntese, né? Nas células vegetais. Temos grandes vacúolos nas células vegetais, que estão relacionados ao controle do equilíbrio osmótico, mas também à capacidade de armazenar certos nutrientes, como é o caso do amido. Nós temos na célula vegetal também, além da membrana celular que está presente nos dois tipos de células, nas vegetais nós temos ainda uma parede celular que vai fazer com que essa célula seja mais rígida e ela seja capaz de suportar uma quantidade grande de água dentro dela. E no caso da célula animal, nós temos, posso citar como exemplo aqui, a presença de peroxissomos, que são responsáveis aí, por eliminar alguns tipos de substâncias que não são legais para o nosso organismo, como é o caso do peróxido de hidrogênio, famosa água oxigenada. O peroxissoma ele consegue, através de uma enzima peroxidase, desfazer essa ligação aí entre desse peróxido de hidrogênio. Então, aí são algumas diferenças entre células animais e vegetais. Perfeito. Vamos lá. Professor Júlio, é verdade que se você encostar a orelha no chão, é possível sentir a vibração das patas de um cavalo antes do som chegar pelo ar? É uma pergunta do 2º ano. Bom, é uma pergunta interessante. A gente vê muito essa cena em alguns filmes de faroeste mais antigos ou até em alguns desenhos animados, né? Que às vezes aparece uma personagem que faz esse movimento de colocar a cabeça encostada, a orelha encostada no chão para perceber alguma coisa desse tipo, a vibração das patas de um cavalo. Bom, uma pessoa bem treinada pode sim detectar isso, porque o som ele pode se propagar em qualquer meio que exista matéria, não apenas no ar, né? A gente tem essa falsa sensação de que o som deve se propagar sempre pelo ar, e não é bem assim. Ele pode se propagar em meios líquidos ou em meios sólidos também. E nesse caso, como as partículas, as moléculas no solo estão mais próximas umas das outras, a velocidade de propagação é muito maior do que no meio líquido, que é maior do que no meio gasoso. Então, uma pessoa treinada, ela pode sim sentir a vibração das patas de um cavalo trotando, sei lá, a 3 quilômetros de onde ele está, antes desse som chegar aos seus ouvidos. Primeiro porque esse som ele viaja muito mais rápido ali pelo solo do que pelo ar. E segundo porque uma pessoa sensível ela consegue detectar essas vibrações mesmo não sendo uma onda sonora. Vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Os sismógrafos que medem a movimentação das placas do nosso planeta, que podem às vezes ocasionar terremotos, eles detectam justamente essa vibração que acontece no solo antes mesmo de você ter a percepção visual ou sonora de um evento desse acontecer. Às vezes a detecção acontece alguns minutos ou algumas horas de antecedência antes do efeito prático acontecer de um terremoto.
Então é possível, numa situação dessas, alertar populações para que elas possam sair daqueles locais de mais risco e poderem se resguardar em segurança. Nossa, professor Júlio, você me fez lembrar aqui de um assunto aí da biologia que às vezes gera muita curiosidade dos alunos, que é a capacidade de previsão das aranhas, né? Porque, na verdade, as aranhas, elas formam suas teias e elas são extremamente sensíveis ao toque nessas teias. E então, essa coisa de previsão, nossa, eles já fizeram até filmes, né, com relação a isso. Essa previsão das aranhas é porque elas têm uma percepção muito fina, muito detalhada dessas ondas em sólidos, como a teia é um sólido, né? Ou como a parede, o chão são sólidos. Então, essa vibração as aranhas percebem assim minimamente e por isso elas conseguem prever aí alguns acontecimentos. Fica a dica aí da biologia também. Inclusive esse assunto é muito interessante e algumas pessoas surdas também, elas sentem a vibração do som no solo e podem até dançar, né? Eu conheço alguns, né? Fazem isso. Sim. É muito interessante. Como disse, é um assunto super bacana de trabalhar, esse assunto do som, das ondas sonoras. A gente tem muita coisa que pode descrever, que pode exemplificar aqui, para demonstrar coisas que, às vezes, você pega um livro de física, acha super estranho, às vezes desconectado da realidade, mas não. Você percebe que existem inúmeras conexões, não apenas com a física, com a biologia, com outras áreas também, com a geografia e por aí vai. Perfeito, vamos lá. Uma pergunta do 8º ano. O cálcio dos ossos pode ir para o sangue? O tempo inteiro isso ocorre. O cálcio é um dos minerais que nós temos em maior quantidade no sangue. E ele é muito importante na contração muscular, né? No movimento dos músculos, ele é importante, ele tem várias funções, mas ele é importante também, ele é um importante componente dos ossos, como nós estamos acostumados aí a ouvir, né? Ah, filho, é importante ter cálcio nos ossos, né? Tem relação com vitamina D, para você ter ossos fortes e tal. A gente ouve esse tipo de coisa por aí, assim, um pouco solto. E o que acontece, na verdade, é que nós temos hormônios que controlam a saída de cálcio dos ossos para o sangue e hormônio que também é capaz de fazer o cálcio ir do sangue para os ossos. Tenho como exemplo aqui a calcitonina. A calcitonina, então, é um hormônio que ela faz um trabalho contrário do paratormônio, né? Então, esses hormônios trabalham juntos para a hora colocar cálcio disponível no sangue e a hora tirar cálcio do sangue e colocar eles nos ossos. Então, é uma relação bem interessante, ocorre o tempo inteiro. Perfeito. E agora uma pergunta do 2º ano, professor Júlio. Sons com grande intensidade, acima de 80 decibéis, são prejudiciais para o ser humano? Sim. Muito se fala hoje da questão da poluição. E quando se fala de poluição, fala-se muito da poluição do solo, da poluição da água, do ar. Mas muitas vezes se esquece de falar de outros tipos de poluição, como, por exemplo, a poluição sonora ou a poluição luminosa também. Mas, voltando para a pergunta, já foi comprovado em alguns estudos que quando uma pessoa fica exposta de forma contínua a sons que têm intensidade acima de 70 decibéis, ela já pode começar a ter quadros de ansiedade, de estresse, mas que, quando é uma intensidade ainda baixa, não provoca nenhum tipo de dano ao ouvido. Sons acima de 80 decibéis ou acima de 85 decibéis, quando essa exposição acontece de forma muito extensa, muito prolongada, podem sim causar danos a estruturas que nós possuímos em nosso ouvido que não são regeneráveis. Eu falei um pouco sobre isso na nossa aula hoje mais cedo, né? A gente vê muitos dos nossos estudantes usando fones de ouvido e colocando música com volume muito alto, colocando volume alto, não som alto. Atenção, viu, gente? Só lembrar que a altura não tem a ver com volume, porque eu estou falando agora de intensidade. Né? Então, às vezes o aluno coloca o som, coloca uma música no volume mais alto do seu aparelho celular ou do seu aparelho de som. Ele está danificando estruturas do seu ouvido que futuramente vão causar a ele uma perda de audição,
permanente, uma surdez efetiva, né? Existe uma tabela, isso eu vi uma vez com uma fonoaudióloga, que você tem um tempo de exposição diário a sons de alta intensidade. Quando você fala de 80 decibéis, que é o caso da pergunta, esse tempo de exposição seria de 8 horas diárias. Se você sobe para 85 decibéis, esse tempo já cai pela metade. Ou seja, 4 horas de exposição diária é o seu limite para evitar danos ao seu organismo. Quando você vai aumentando essa intensidade, chega a 100, 110 decibéis, 115, por exemplo, que é o volume máximo de vários aparelhos que a gente encontra por aí, o tempo de exposição é de apenas 3 minutos. Ou seja, se você ouvir uma música no dia com o volume no máximo, você já, vamos dizer assim, esgotou a capacidade de você ouvir um som de intensidade elevada. Se você continuar ouvindo, você começa a produzir problemas que vão te gerar futuramente um quadro de surdez ocupacional. Então, sim, é uma situação de risco para os jovens. Então, atenção você jovem que gosta de ouvir música com volume alto no fone de ouvido. Dá uma reduzida para você preservar a sua audição, viu? Essa é uma informação muito importante para nós. Vamos lá. É uma pergunta agora do Giovanni Gabriel, do 9º ano. Obrigada, Giovanni. Da Escola Estadual Professor José Américo Barbosa, ele é do Mato Verde. Explique as células tronco, por favor. Ô, Giovanni, obrigado por sua pergunta. Bom, trata-se de um assunto que eu considero bastante interessante e que realmente os alunos também tendem a ser bastante curiosos sobre esse assunto. O que seriam essas células tronco, né? Basicamente, a ideia de células-tronco é a de que existem células que elas ainda não estão completamente diferenciadas. O que é uma célula diferenciada? As células que formam a minha pele é uma célula diferenciada. Ao longo do processo aí de formação delas, ela chegou num ponto que ela já tem uma especificidade, uma função aqui na minha pele. Células do coração já estão diferenciadas, são células musculares, então é uma célula que já chegou no fim de um processo de diferenciação. Agora, de onde que vêm essas células todas, né? Quando nós estamos nos formando ainda, quando ainda somos embriões e vamos formar um feto e aí vai. Então, principalmente ali no embrião ainda, antes de formar o feto necessariamente, aquelas células você tem que pensar que células que estão ali vão formar todas as células do nosso organismo. Células musculares, células da pele, como eu disse, e aí vai. Células nervosas. Essas células, elas são capazes, então, de diferenciar em vários tipos celulares. Então, elas são células embrionárias. E existem células ainda mais iniciais, que são células embrionárias totipotentes, ou seja, tem o total, né? Elas são totalmente potentes, podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. São células importantíssimas e usadas hoje em dia para muitos tratamentos terapêuticos, né? E essa é a ideia aí, então, de células-tronco, ok? Obrigada. Professor Júlio, conforme a gente envelhece, perdemos a capacidade de ouvir sons muito agudos? É uma pergunta do 2º ano. Sim, eu falei um pouco sobre isso também no início da nossa aula de hoje, quando eu expliquei a questão da janela auditiva que nós possuímos, né? Que vai dos sons de frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. O que acontece? Para a gente poder escutar qualquer coisa, o som ele vai chegar à nossa câmara externa do ouvido e vai vibrar o tímpano. Esse tímpano, ao vibrar, vai produzir uma vibração interna nas estruturas do nosso ouvido, vai sacolejar, vamos falar assim, líquido que a gente tem lá dentro na cóclea, vai transmitir essa informação por um nervo até o cérebro para decodificar o som, né? Esse tímpano não é uma estrutura que fica sempre da mesma forma. Conforme a gente vai envelhecendo, esse tímpano vai ficando mais rígido. E ao ficar mais rígido, ele perde a sensibilidade para detectar sons de alta frequência, os sons chamados de sons agudos. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar surda, tá? Eu falei até sobre isso também na aula. A gente não pode confundir a surdez, que eu dei como exemplo agora na pergunta anterior, quando você usa de forma descontrolada um fone de ouvido, com a a perda de capacidade auditiva de sons agudos conforme a pessoa envelhece. Por que a gente pode dizer nesse caso que a pessoa não fica surda? Porque apesar de nós termos uma janela auditiva
que nos permite ouvir sons até 20 mil Hz de frequência, normalmente os sons que são produzidos no nosso dia a dia, eles não alcançam essa frequência. Eles chegam a frequências de mais ou menos 7, 8 mil Hz. Então, essa perda de capacidade de sons agudos que a gente vai tendo conforme vai envelhecendo, ela não prejudica a nossa audição. Eu até dei o exemplo meu aqui para falar um pouquinho. A gente encontra alguns testes desse tipo na internet e você vai perceber conforme... Se você pega, você estudante que tem 15 anos, 16 anos em média, e faz esse teste, vai ouvir uns sons até uns 17, 18, 19 mil Hz. Nós, professores aqui, que já somos um pouquinho mais velhos, já não vamos ouvir até 17 mil, vamos ouvir talvez até 16 mil, 15.500, depende muito de organismo para organismo isso. Tá? Mas isso não atrapalha em absolutamente nada a audição do dia a dia. Professor Júlio, eu só queria discordar de uma coisa. Eu não sou velho. É perfeito. E agora uma pergunta do Pedro, da Escola Estadual Oscar Arthur Guimarães. Ele é de Baldim, do 9º ano. Professor, estou com dúvida em clonagem. Poderia explicar novamente como ocorre? Obrigado por sua pergunta, Pedro. Para falar de clonagem, eu acho que é interessante eu usar o quadro. Então, eu vou usar o quadro ali para ajudar você a entender melhor esse assunto, ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Obrigado, Cláudia. Com licença. Isso. Bom, vou começar aqui com branquinhos. Vamos pensar o seguinte. Temos aqui uma célula, vou colocar uma célula com núcleo, uma célula normal. Eu já expliquei isso aqui em alguma aula, eu dei o exemplo da ovelha Dolly, que foi o primeiro organismo, né, um animal clonado no mundo. Então imagine que essa célula aqui foi retirada da ovelha Dolly. Então uma célula não é um gameta dela, é uma célula somática, ok? Essa célula, então, ela tem aqui toda a genética da ovelha Dolly, aqui dentro do núcleo. Então, essa genética é da ovelha lá, que eles querem clonar. E aí você pega um óvulo, então, lembrando que o óvulo ele se encontra com o espermatozoide e ali vai formar o zigoto, vai formar um embrião e aí vai formar um organismo ali. Então, você pega um óvulo, o óvulo também ele tem um núcleo, mas ele tem a metade dos cromossomos, né? Ele não tem pares de cromossomos, ele tem a metade do cromossomo de uma célula somática. Então, você vai retirar ali, você vai retirar esse núcleo desse óvulo. Esse óvulo agora está sem núcleo. E aí você vai colocar esse núcleo aqui, que foi retirado dessa ovelha, que você quer fazer uma cópia dela, né? Um clone, você vai tirar esse núcleo e colocar ali, dentro desse óvulo. Então, agora o núcleo está aqui. Lembrando que ele foi retirado daqui, certo? Agora você tem um óvulo com o cromossomo aos pares ali. Ele tem, então, uma genética que veio da ovelha, que você quer copiar, e esse óvulo, então, vai se desenvolver. Ele vai se desenvolver, vai formar ali, então... Vai formar ali... vai formar um embrião, né, que são várias células, então. E essas células, então, vão se diferenciando até formar um feto e depois um organismo, né? Primeiro um embrião, depois o feto eu já chamaria de organismo mesmo, e formaria, então, uma ovelha que seria a cópia idêntica, estou usando um lugar que não é legal, seria a cópia idêntica dessa ovelha que você quis copiar. Basicamente, essa é a ideia da clonagem artificial, tá? É importante saber também que existe uma clonagem natural, que isso ocorre entre bactérias. Bactérias, elas simplesmente, você tem uma bactéria, ela se divide em duas idênticas, como gêmeos mesmo. Os gêmeos, eles são como clones. Por quê? Porque eles têm as características genéticas idênticas. Então, essa é a ideia aí de clonagem, espero que tenha ajudado aí. Muito obrigada, professor Bruno. E agora uma pergunta do Luiz Fernando, do Colégio Martins, de Nova Iguaçu. Ele é um aluno do 7º ano.
Professor, poderia explicar o que é uma interferência no som? Muito bem, Luiz, obrigado pela pergunta. Eu vou utilizar o quadro para explicar isso um pouquinho melhor, o fenômeno da interferência, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em uma onda, eu vou usar o exemplo de uma onda padrão, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma onda com esse formato aqui, tá? E eu quero, vai aparecer uma segunda onda aqui de alguma forma, vamos colocar com uma outra cor, só para a gente poder diferenciar. Não, azul, vamos colocar com vermelho. Vou colocar uma segunda onda aqui embaixo, com essa característica. Então, o que é a interferência? A interferência acontece quando duas ondas se encontram. E esse encontro ele pode provocar uma adição das amplitudes, que é o que a gente chama de interferência construtiva, ou pode provocar uma subtração das amplitudes, que é o que nós chamamos de interferência destrutiva, ok? Então, aqui, por exemplo, ó, se a gente vier e pegar esse ponto aqui, ó, percebe que eu tenho duas cristas se encontrando. Se essas duas cristas estão se encontrando, vai acontecer uma adição da amplitude da onda resultante. Eu vou ter uma onda que vai ter uma amplitude maior aqui, ó. Se fosse um encontro de uma crista com um vale, então nós teríamos uma subtração de amplitudes, então seria uma interferência destrutiva, ok? Então, toda vez que a gente falar de interferência, a gente está falando aqui de um processo que é chamado de superposição de uma onda, ou duas ou mais ondas se encontram produzindo esse fenômeno. O nosso som, a nossa voz mesmo, ela é resultado de um princípio de superposição. A gente emite várias frequências, várias ondas. As nossas pregas vocais, ao vibrarem, elas produzem vários padrões de onda que vão se superpor e vão produzir um som que é característico. Inclusive, isso tem relação com o timbre, que é uma das qualidades fisiológicas do som que eu citei também na nossa aula de hoje, né? Às vezes, tem duas pessoas que conseguem emitir sons com a mesma frequência, mas você consegue diferenciar uma pessoa da outra por causa do timbre, que é justamente o resultado dessas superposições das ondas que são produzidas. Espero ter te respondido, Luiz. Muito obrigada, professor Júlio. Porque agora nós vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação do professor Vinícius Braz, de Biologia, e do professor Bruno Galvão, que continua aqui conosco. Eu agradeço a presença do professor Júlio. E você, estudante, continue mandando as suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Nós estamos esperando a sua participação. Até já!